Olá, tudo bem? Eu gostaria de meditar num texto da Palavra de Deus, que está escrita no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz o seguinte: A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De bom grado, pois, me gloriarei também nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus tem um propósito específico para cada um de nós, uma missão, um propósito, um plano. Ninguém de nós nasceu à toa. Deus nos encoraja a fazer a sua vontade. Deus é quem nos capacita. Se a gente se dispor, Ele vai nos usar. Paulo tinha suas fraquezas, Paulo tinha suas limitações, mas ele não deixou que isso o impedisse de fazer a obra de Deus. Tanto é que no fim da sua vida, ele disse: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deus tem um propósito para nós, mas muitas vezes nós nos sentimos tão frágeis, tão limitados, tão pequenos, incapazes de fazer a obra de Deus. Quantas vezes o medo nos assola, quantas vezes a dúvida nos cerca, quantas vezes as incertezas, as inseguranças nos fazem companhia. Mas sabe, amados, assim como Paulo, hoje nós podemos contar com a graça de Deus. A graça dele é suficiente para mim e para você. Deus nos fez pequenos e frágeis para que, principalmente, nós pudéssemos contar com a graça dele, com o poder dele. E é o poder dele que nos faz avançar. É o poder dele que nos faz ir adiante, ir além. É Deus quem nos capacita a ir além. Não deixe que o medo paralise. Não deixe que as dores paralisem. Há 7 anos atrás, eu fui diagnosticado com uma doença chamada espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune. Pela medicina, essa doença não tem cura. Tem um tratamento para retardar os efeitos da doença, né? Porque é uma doença progressiva. E ela, em estágio avançado, a pessoa não tem mais mobilidade. O quadril e a coluna se fundem. E quando eu tinha as crises, eu só andava em cadeira de rodas. Eu ia direto para o hospital, tomava morfina na veia constantemente. E eu posso dizer que a pior fase da minha vida também foi a melhor. Eu passava noites seguidas acordado. Certa vez eu passei 4 noites seguidas acordado. Por causa das dores. Dores fortes na coluna lombar. E fazendo vários exames, fazendo exames de imagem, eu descobri que tinha artrose na coluna lombar, 4 vértebras. E fazendo outros exames de sangue, descobri, no caso, a espondilite anquilosante. Né? Mas eu posso te dizer que nessa fase mais difícil da minha vida, foi a melhor fase. Sabe por quê? Porque foi a época onde eu conheci a graça de Deus. Onde eu conheci essa graça que nos fortalece, que nos enche de força, que nos enche de capacidade. Não é na minha força que eu posso fazer a obra de Deus, mas é na força dele. É ele quem nos capacita. Se a gente se dispor a ser usado. Não deixe que nada te paralise. Quando eu tinha as crises, eu não podia nem colocar o próprio tênis. A minha esposa que me vestia. E era começo do casamento. Mas sabe, amados, isso não foi suficiente para me parar. Quando eu ia para o hospital, quando eu era internado, tinha pessoas na enfermaria que me pediam oração por cura. E cada crise que eu tinha, eu conhecia um pouquinho mais de Deus. Eu conhecia essa graça. Eu conhecia cada vez mais a esse Pai que não nos abandona, que não nos desampara. Eu conheci a esse Deus que nos ama, apesar de nós. Apesar da nossa fraqueza, da nossa limitação. Apesar de tudo.
Ele nos ama por quem nós somos. E muitas vezes, quando eu tinha crises, Deus me dava poesias. E eu podia compartilhar com as pessoas que estavam no hospital também. E podia compartilhar com outras pessoas as poesias que Deus me dava. Certa vez eu passei 4 noites seguidas acordado, com dor forte na coluna, a ponto de não conseguir ficar de pé, a ponto de levar 20 minutos, meia hora para conseguir virar na cama, de um lado para o outro. Às vezes para ficar de pé. Eu só conseguia ficar de pé, me segurando na parede. Então era uma fase terrível, de dores muito fortes, onde eu tomava morfina constantemente, na veia. Mas a obra é de Deus. E era Deus quem me capacitava. E eu podia trazer uma palavra de esperança para as pessoas que estavam comigo ali na enfermaria. Eu podia contar para as pessoas desse Pai que está sempre conosco, que nunca nos abandona em momento nenhum da nossa vida. Nas horas mais difíceis, Ele nos carrega no colo. Ele nos carrega. E é Ele quem nos capacita. É Ele quem nos enche de força. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E uma das poesias que Deus me deu, bem nessa fase, diz o seguinte: mesmo em meio à dor eu te louvarei. Se no deserto eu estiver, com meu ser te adorarei. Posso até passar profundos vales. Estando o Senhor comigo, não me atingirão os males. Em tuas promessas vou confiar, e em tua palavra descansar. Pois acima de tudo tu és Deus. Acima das dores, acima dos medos. Te adoramos, ó Senhor, pois somos teus. Tempestades não mais temerei. Em teu poder e amor confiarei. Tu és o meu amado. Por teu sangue fui comprado, redimido e lavado. Te adoro, meu Senhor, pois tu és meu Redentor. Eu pude compartilhar com as pessoas que estavam comigo nas enfermarias palavras de motivação. E eu digo isso, não para que você tenha pena de mim, mas eu digo isso, conta um pouquinho da minha história, minha experiência de vida, para que você se motive ainda mais a não deixar nada te paralisar. Porque não é na nossa força, é na força dele. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e na tua fraqueza. Quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E curta também e se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida e o seu dia.